Você já se sentiu, por exemplo, ofendido nas redes sociais ou algum aplicativo, aqueles aplicativos de mensagem? Já pensou até em processar alguém? Ah, já pensei em processar alguém. Pois é, saiba que nem tudo pode ser considerado injúria ou difamação, nem tudo. Mas para saber mais sobre o assunto, eu recebo aqui nos estúdios o advogado criminalista Dr. David Prazeres. Boa noite, Dr. David. Olha, o Supremo Tribunal de Justiça divulgou recentemente, para vocês terem uma ideia, 13 teses sobre crimes contra a honra. O que exatamente elas dizem? Como é que isso impacta na vida das redes sociais, doutor? Boa noite e, mais uma vez, obrigado aqui pela presença. Obrigado pela oportunidade. Bom, o Supremo Tribunal de Justiça, ele sedimentou algumas teses a respeito dos crimes, os chamados crimes contra a honra. Um deles, que é um dos mais importantes, é que para que se configure a injúria, a difamação e a calúnia, é preciso que se comprove a verdadeira intenção de ofender a honra da pessoa. Não basta, por exemplo, a pessoa se sentir ofendida e entrar com uma ação criminal, ela precisa fazer prova de que aquela ofensa realmente foi intencional. Agora, como provar? Salvando ali, tipo, a conversa ou a foto, alguma coisa que a pessoa tenha escrito sobre a suposta vítima? Isso, a pessoa pode fazer prova batendo um print screen, que a gente chama, né, uma captura de tela da mensagem que ela entende ser ofensiva e, a partir daí, ela tomar as medidas que ela entende cabível. Mas é importante a gente até salientar que nem todo tipo de ofensa que a pessoa acha que o material é ofensivo não pode se caracterizar como um crime, né? Para entrar como crime, né? Às vezes pode ser. A pessoa também pode se retratar, doutor? De repente, pode. De repente, para quem ela dirigiu as palavras ou a foto, alguma coisa nesse sentido, pode fazer uma retratação mesmo? Pode, existe essa possibilidade de retratação durante todo o processo. A pessoa pode se retratar do que a pessoa ofendida diz que é ofensa. Isso cabe retratação durante todo o processo. Doutor, uma pessoa comum, como é que ela pode se sentir ofendida ou como é que ela pode se defender? Ela chegar a procurar um advogado para entrar com um processo contra a suposta acusação, mais ou menos? Na verdade, a ofensa, ela acaba sendo muito subjetiva, né? Cada pessoa interpreta uma informação de uma forma. Então, cabe à pessoa que se sentiu ofendida avaliar se realmente vale a pena levar aquela situação adiante ou não. E é importante a gente esclarecer que antes mesmo de entrar com a ação criminal, com a queixa-crime, que a gente chama, existe a possibilidade, inclusive, de a pessoa fazer um chamado pedido de explicações, que é demandar a pessoa judicialmente também para que ela explique aquela informação ofensiva e daqui a pouco até para que pare de propagar aquela informação. Até porque a queixa-crime, a ação penal por um crime contra a honra, ela é uma coisa muito séria, envolve um processo criminal, né? Então a pessoa tem que ter bastante responsabilidade, até porque se aquela ação for julgada improcedente, ela pode acabar inclusive respondendo por uma falsa comunicação. Pode inverter, né? Uma acusação caluniosa que tem uma pena de até 8 anos, que é muito superior, inclusive, à pena atribuída aos denominados crimes contra a honra. E a pessoa que se sente ofendida, ela recebe algum tipo de indenização? Como é que é feito esse critério? Quem determina o tipo de punição é o magistrado? Isso, na verdade são coisas distintas, né? A ação penal por crime contra a honra cuida mais da parte de pena mesmo, de sanção, né? A questão de indenização pela ofensa, o correto é que a pessoa busque os meios adequados, que seria a justiça comum, uma vara civil, né? Em uma outra esfera, que seria o processo civil. Quando se fala, por exemplo, em prova material, inclui-se também, por exemplo, áudios, aqueles WhatsApp, ameaça, está sendo ameaçado também, serve também como prova, é isso, doutor? Serve, qualquer comunicação que a pessoa tenha, um e-mail, um xingamento, uma postagem, uma mensagem telefônica, tudo isso pode servir como prova. A pessoa pode, inclusive, comparecer num registro civil para reduzir a termo aquela declaração para, eventualmente, instruir um processo com essa prova. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela se diz ser ofendida e faz uma falsa denúncia. Ela também pode ser penalizada, responsabilizada? Pode. Se ela tem conhecimento de que aquilo ali realmente não é um crime, ela pode responder tanto por falsa comunicação de crime, dependendo do caso. É que nem a história do boletim, né? Isso. A pessoa fala, que nem a mulher lá deu aquele problema com o Neymar, fez um boletim, daqui a pouco não conseguiu arrumar material de prova e a delegada acabou com o processo. A pessoa pode responder que é o caso mais grave que denunciação caluniosa, que é quando a pessoa movimenta toda a máquina judiciária para perseguir alguém criminalmente, né? E no final do processo, da investigação, se conclui que a pessoa não praticou aquela conduta. Dependendo do contexto, a pessoa pode ser responsabilizada pela denunciação caluniosa. Então quer dizer que falsa comunicação, você que está em casa nos acompanhando agora, falsa comunicação, seja aquela até para passar um trote.
Corpo de Bombeiros, para o SAMU, para a Polícia Militar, e de repente não aconteceu o fato, e fez uma falsa comunicação. Trata-se também, se caracteriza como um crime. Sim, é crime comunicar falsamente um crime. Ah, olha só, então tem que tomar muito cuidado, porque isso vem acontecendo muito, né? Não somente na questão de redes sociais que a gente vê que as pessoas falam uma coisa e de repente não é isso que acontece, né? Sim. E tem gente também que realmente é ofendida, aí vai procurar os seus direitos. Nós temos delegacias especializadas aqui, eu acho que deve ter uma divisão, né? De crime Isso. cibernético que eles falam, né? Qualquer delegacia pode receber esse pode. registro, né? E tem também a opção de a pessoa, se realmente for verdadeira a ofensa, a pessoa pode inclusive registrar hoje em dia pela delegacia virtual. Entra na internet, faz um boletim de ocorrência e daí pode inclusive, existe a opção de registrar a ocorrência para usar futuramente e nem instaurar um procedimento criminal. Doutor, se tiver aquele printzinho gravado, né, fotografado e tiver o áudio, a pessoa pode utilizar isso também, né? Pode guardar esse material e isso ajuda também até, quem sabe, numa futura ação contra o acusado? Sim, sim. Todo tipo de elemento de prova que a pessoa tem, ela pode guardar e usar isso tanto do ponto de vista criminal, se for o caso, mas não pode quanto divulgar, né? do ponto de vista Não pode ficar divulgando, civil. que nem o pessoal pega na rede social, foi lá comprar um sapato, denigre a loja. Ah, porque a loja vendeu isso aí, todo mundo já começa a dar o... Tem que tomar cuidado porque daqui a pouco, às vezes, na intenção de se proteger, a pessoa acaba praticando um outro crime, né? Então, é bom ter bastante cautela. Tá bom. Ô, Armando, vamos combinar com o doutor para vir aqui de novo, hein? Esse assunto interessa, porque agora está em evidência, muita evidência. Vamos combinar a gente voltar falando nesse assunto também, tá bom, doutor? Obrigado pela presença. Obrigado. Dá uma segurada aí que a gente já vai voltar a conversar de novo.